Isso é muito importante, né? Essa construção também da sua autonomia. E a construção também dessas várias possibilidades de trabalho que você tem. Por como várias, né? Você pode, por exemplo, fazer alguma atividade que não seja necessariamente prestar serviço para uma empresa, que esteja dentro da área de psicologia organizacional, psicologia do trabalho, mas que seja de uma outra forma. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Aposentadoria. Nós que estudamos a psicodinâmica do trabalho, sabemos, né, o que significa o trabalho para cada um de nós, a centralidade que o trabalho tem em nossas vidas e o quanto que o momento da aposentadoria é um momento extremamente delicado. Hoje eu estava até revendo algumas anotações que eu fiz na época do mestrado, né, estudando, enfim. Eu estava relendo, e aí, né, aquilo que é um princípio da psicodinâmica do trabalho, né? É a identidade pessoal, a identidade, né? A nossa identidade é que vai dar sustentação para a saúde mental e para a saúde somática. Uma crise de identidade vai levar ao adoecimento. E quando um trabalhador está se aposentando, ele entra numa crise de identidade. E tem casos, eu lembro que eu ouvi assim, até relacionados a PDV, né, programas de demissão voluntárias, onde houve alguns casos de suicídio nesse período, né, da aposentadoria, ou de programas de demissão voluntário, enfim. Ou seja, desse rompimento desse trabalhador, dessa trabalhadora com a organização. E quanto mais essa organização é idealizada, quanto mais essa organização está com as premiações lá de melhores para se trabalhar, enfim, mais esse rompimento ele é sofrido e dolorido. Né? Por quê? Porque aí há um vínculo com essa organização, que às vezes é um vínculo até alienante, ele para de ser crítico em relação ao que é a organização, ao que é a identidade dele, enfim. Né? Aqui a gente está conversando de psicóloga para psicóloga, por isso que eu estou nesse nível aqui. Se eu estivesse conversando com lideranças, com cliente meu, tal, eu estaria usando um outro tipo de linguagem, né? Mas aqui, esse canal é um perfil meu, esse canal é meu, e eu me sinto à vontade para colocar da forma como eu entendo que é importante colocar para você, psicóloga, para a gente estar conversando nesse nível, né? Então, vamos lá. Aí você pode, por exemplo, então, prestar serviço de preparação para consultoria, não para empresas, mas fazer grupos onde você vai atender profissionais que estejam nesse período da aposentadoria. E aí você pode atender por meio das clínicas psicodinâmicas do trabalho, que é a clínica da inclusão, né? Quando você trabalha com pessoas que estão em situação demissional, né, que estão desempregadas, ou pessoas que estão aposentados, o nome da clínica é a clínica da inclusão. Então, você pode trabalhar. Então, veja, tem tantas possibilidades para você, né, poder atingir esse teu objetivo, que é aumentar o seu faturamento em 15 mil reais por mês, não ficar limitado a prestar serviço somente para empresas, para, né, não correr o risco de perder a sua autonomia, e perdendo a sua autonomia, perder a sua autoridade. Isso vai comprometer, sim, a sua saúde mental. Isso pode levar você, inclusive, a um sofrimento ético, e pode levar ao adoecimento, né? Porque você pode se colocar num lugar onde você tenha que é por uma questão de sobrevivência, de dependência daquela organização, você pode começar a fazer coisas que
Você são contrários, né, aos seus princípios éticos, os seus valores, a questões técnicas, e isso gerar um sofrimento ético também, né? Então, é pensar que o não dentro no trabalho de consultoria, às vezes ele é estratégico e vai garantir o teu sucesso, muito mais do que se você dizer o sim. E eu vejo, né, que muitas colegas esquecem de pensar de forma estratégica a empresa, a carreira em consultoria, a carreira como psicóloga organizacional e do trabalho prestando serviço. Né? Esquece de pensar que é uma empresária, esquece de pensar que está empreendendo. Então, o empreendedor, ele tem algumas atitudes, algumas ações que ele precisa diariamente estar lembrando, estar expressando. Né? E isso, se você não faz isso, você vai ficando realmente numa condição de uma empregada, só que não tem os benefícios, né, que uma empregada seletista tem. É por isso que a pejotização tem que se tomar cuidado com ela, né? A pejotização, que é uma tendência das empresas, ela pode ser interessante para você inicialmente, mas a médio e longo prazo não é interessante, principalmente se você ficar novamente, né, prestando serviço só para uma empresa. Você se acomoda e daí, quando você vê, você está numa condição que você não vê mais alternativas, não vê mais possibilidades. E o que eu me preocupo é com as consequências disso para a sua saúde mental e física. Porque eu verifiquei isso, verifiquei isso na minha pesquisa do mestrado. Então, eu sei do que eu estou falando, né? Não é algo que eu estou dizendo que eu vivi, não, foi cientificamente comprovado isso, que existe que isso acontece. E para não acontecer, você precisa, né, ter um método que te ajude a prospectar cliente, que te ajude a elaborar propostas de trabalho, né, de diferentes serviços, que te ajude a tomar cuidado como você vai elaborar a proposta de trabalho para não cair no golpe da proposta, né, que eu que dei esse nome, por quê? A empresa pede uma proposta para você, você elabora, faz super bem elaborada, mas o que a empresa está querendo? Ela está querendo uma consultoria de graça, ela quer saber como faz. Por que eu sei isso? Porque eu passei por isso. Isso me dava muita raiva quando eu via que isso tinha acontecido, que eu super ingênua, na melhor das boas intenções, fazia a proposta, até que um dia, né, eu já contei essa história algumas vezes, eu ouvi um CEO de um grande grupo de educação falando que quando ele era pequeno, não tinha dinheiro para pagar consultor, ele fazia isso. Ele pedia a proposta, ouvia como que o consultor ia fazer o serviço, e aí ele tinha resolvido o problema dele sem pagar. E o pior é que ele é um empresário da área de educação e fazia isso, né? Mas enfim. Quando eu li essa reportagem dele, foi uma reportagem que saiu na internet, em alguns jornais, revistas, foi numa revista eletrônica, eu não me lembro agora. Isso já faz uns 4 anos. Eu falei, então isso é uma prática. Eu já estava desconfiada que isso acontecia, né? Então, para você não cair no golpe da proposta, você precisa ter um método que vai te ajudar a como elaborar uma proposta de prestação de serviço, a como fazer intervenções na empresa. Isso é essencial. Se você não tem um método, você vai ficar patinando, errando, fazendo por ensaio e erro, e não vai chegar a lugar nenhum.